A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor, mais uma vez, para a glória do nome santo do Senhor, nosso Deus. Eu vos convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 30 e 31. Se você tem aí ao seu alcance a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, abra agora em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 30 e 31. Nos diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa, ou de sua família. Amém. Amados irmãos, nesta oportunidade, eu estarei transmitindo uma palavra para cada um de nós, para os nossos corações, e principalmente para aqueles que ainda não são servos de Deus, pessoas que ainda não se converteram, pessoas que ainda não entregaram suas vidas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estarei transmitindo uma palavra baseada no tema: o que fazer para ser salvo? É o que aquele carcereiro de Filipos, na passagem que nós lemos, perguntou a Paulo e Silas. E é uma palavra que serve para todas as pessoas que se encontram na mesma situação em que se encontrava aquele carcereiro de Filipe. Aquele carcereiro de Filipe ainda não era salvo, ainda não era uma pessoa que tinha aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. E o apóstolo São Paulo e também Silas, que estavam presos ali naquela prisão por ter expulsado o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, aquele carcereiro perguntou a eles, tanto a Paulo quanto a Silas: o que devo fazer para ser salvo? O homem, quando nós falamos do homem, nós estamos citando o homem para referir ou para representar toda a humanidade, todos os seres humanos. O homem, por natureza, é um ser religioso. E por esta causa, ele busca respostas em seus vários questionamentos. A grande pergunta é: será que estou salvo? E se não, o que devo fazer para ser salvo? Talvez pode ser a sua pergunta. E você que está me assistindo neste momento, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode estar fazendo esta pergunta neste momento para você mesmo, ou talvez você já fez esta pergunta várias vezes. É normal, é lógico e salutar que todos os querem ser salvos. Ninguém em sã consciência escolhe a condenação. Todos querem ir para o céu. Se você chegar perto de quem quer que seja, até perto de um bêbado que está caído na sarjeta, caído na rua, e perguntar para ele: você quer ir para o céu ou para o inferno? Com toda certeza, ele vai responder dizendo que quer ir para o céu. Todavia, para ser salvo, é preciso fazer alguma coisa. Sim, mas que coisa é essa que se deve fazer? É simples e, ao mesmo tempo, complicado para alguns. Sobre esta questão, Jesus falou: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 16.
Pode ser fácil crer, difícil é deixar o pecado e viver uma vida de renúncias. Talvez você que está me ouvindo está respondendo para você mesmo: se basta crer em Jesus, eu creio. Mas é como eu já disse, é preciso renúncia. E o que as pessoas encontram mais dificuldade não é para crer, porque crer, a Bíblia diz, o Tiago escreveu e diz que até o diabo crê. Tiago escreveu e diz que até o diabo crê, mas ele estremece. Então, o que as pessoas encontram mais dificuldade para fazer é viver uma vida de renúncia. Uma vida que a pessoa venha a repudiar, a deixar tudo aquilo que não agrada a Deus para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Jesus Cristo, ele disse, através daqueles homens ali, nós podemos observar, através de Paulo e Silas, Jesus falando na boca daqueles dois servos dele, Paulo e Silas, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Mas esta palavra crer, ela é muito abrangente, porque é preciso, como eu já disse, renunciar, é preciso obedecer a palavra de Deus, é preciso fazer a vontade de Jesus. Caso contrário, crer simplesmente, sem houver estas outras coisas, ou sem haver estas outras coisas, renúncia, abandono daquilo que não agrada a Deus, para fazer aquilo que agrada ao Senhor, é o que eu já disse, é o que as pessoas encontram mais dificuldade. Hoje, por exemplo, a gente vê muitas pessoas que estão dentro do templo e que se dizem estarem servindo a Deus, mas não conseguem abandonar aquilo que Deus não agrada. Não consegue renunciar. E Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque crer em Jesus como o único Senhor e Salvador é o que se deve fazer para ser salvo. Mas, como eu já disse, esta palavra crer, ela é bastante abrangente. Existem muitas coisas que acompanham esta palavra crer, para que este crer seja suficiente para que a pessoa seja salva. Porém, esta fé implica em obediência aos ensinamentos de Jesus. No relato bíblico narrado pelo escritor Lucas, no livro de Atos, onde nós lemos, no capítulo de número 16, o carcereiro desesperado perguntou a Paulo e Silas: que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Ou seja, como eu já disse, será salvo tu e a tua família. Isso está em Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31, onde nós lemos. Simples, basta crer. Quanto se deve pagar para ser salvo? Nada, é de graça. O alto preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Agora é só crer e aceitar o plano da salvação que Deus nos oferece por Jesus Cristo, nosso Salvador. 4 passos que a gente precisa dar para a salvação. O primeiro passo é o arrependimento. Em Atos, capítulo de número 16, aliás, capítulo 3, e versículo 19, o apóstolo São Pedro, ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim
os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o primeiro passo é arrepender. O segundo passo é crer. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, o apóstolo São Paulo diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o segundo passo é crer. E o terceiro passo é obedecer. Em aos Hebreus, capítulo de número 5, versículos 8 e 9, o escritor diz assim: ainda que era filho, está referindo aqui a pessoa de Jesus Cristo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então veja bem que não basta apenas crer. É preciso também obedecer à palavra do Senhor, fazer a vontade de Deus, renunciar os nossos próprios interesses, que muitas vezes nós gostamos, mas que não agradam a Deus. Então aqui nós vemos em aos Hebreus 5, 8 e 9, que Jesus Cristo veio ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. E o quarto passo que nós precisamos dar para obter a salvação é perseverar. Em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, Jesus disse assim, naquele sermão profético: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não basta apenas crer, renunciar, abandonar o pecado por um pouco de tempo e depois abandonar a fé em Jesus Cristo e voltar à prática do pecado, porque fazendo isto não irá obter a salvação. É preciso permanecer fiel até o fim da nossa existência aqui neste mundo. Não existe, irmãos, isto é uma palavra praticamente equivocada e que não tem base bíblica para isto, e uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa pode fazer o que for, que se ele já aceitou Jesus Cristo como Salvador, ele pode fazer o que ele quiser, que ele vai continuar salvo. Isto não é verdade. Uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, a gente se perde ela. Se a gente abandonar a carreira com Cristo, a jornada com Jesus, desprezar a salvação, não perseverar até o fim, a gente não será salvo. Tem que ser fiel até o final, permanecer fiel até o fim para alcançar a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Algumas coisas na vida nós podemos adiar e deixar para depois. Mas quando se trata da nossa salvação, a Bíblia nos aconselha que devemos nos decidir com urgência. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 2, o apóstolo São Paulo diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então hoje é dia de salvação. Agora é o momento de salvação. Você que está me ouvindo,
Se você deseja aceitar a Cristo como Salvador, você pode fazer isto agora. E não convém deixar para depois ou para amanhã, porque o amanhã não chegou para muitos. E muitos deixaram para o amanhã, mas o amanhã não chegou. A nossa vida, só Deus sabe quando ela vai terminar. Nós não sabemos. Hoje pode ser o último dia, hoje pode ser o último momento. Então agora é o momento aceitável, agora é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Não convém deixar para depois. Deve fazer isto o mais breve possível. E eu digo, agora. Tem que ser agora. Em Hebreus capítulo 3, versículo de número 7, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Portanto, agora, não pense duas vezes, não vacile, aceite o plano da salvação, crendo em Jesus Cristo, aceitando como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu sei que nesta noite, neste momento, nesta palavra que eu estou transmitindo, que você está me assistindo, estou falando com pessoas que todas têm uma religião, mas religião não pode salvar ninguém. Se religião salvasse, Jesus não precisaria ter vindo a este mundo para salvar o pecador, porque quando Jesus veio, já existia uma quantidade enorme de religião. Mas como a religião não pode salvar, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir a este mundo, para morrer no meu e no seu lugar, para nos conceder a vida eterna. Ele foi, morreu na cruz, cravou os nossos pecados ali na cruz, para nos conceder a vida eterna. Ele assumiu o meu lugar, o seu lugar. Já disse que ele morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. Então não basta ter uma religião. Religião não pode salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Não existe outro Salvador. Ele é o único Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O apóstolo São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e no versículo de número 12, ele diz assim, porque em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus Cristo pode salvar a quem quer que seja. Se não entregar a vida para Jesus, se não aceitar a Ele como Senhor e Salvador da nossa alma, nós não obteremos a salvação. Ele próprio disse, o próprio Senhor Jesus disse, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Isso que está aqui está referindo à pessoa de Jesus Cristo. Quem tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então é preciso aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, entregar a vida para Ele, renunciar ao pecado, abandonar o pecado, renunciar à vida errada e deixar Cristo trabalhar em nossa vida, trabalhar em nosso interior, para que nós possamos, na realidade, ser transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você deseja entregar a tua vida para Jesus, faça isto hoje, enquanto você está com vida, porque perdeu a vida, acabou a oportunidade. Após a morte, segue-se o juízo. Quem morre salvo vai para o paraíso, quem morre sem salvação vai para o
o inferno, que é o estado intermediário. É o inferno transitório, o estado intermediário. Você deseja ir para o céu? Você deseja ser salvo? Você deseja morar na glória com Jesus? Então é preciso entrar pelo caminho que Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Para ser salvo, é preciso aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. O que eu preciso fazer para ser salvo? Entregue a sua vida para Jesus, aceite Ele como Senhor e Salvador, deixe Ele guiar os seus passos, guiar a sua vida, guiar os seus pensamentos, e você será salvo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado por nos assistir, por ouvir esta palavra, e não deixe de deixar aí o seu like, também comente aí embaixo, ative o sininho da notificação para que você receba a mensagem, a próxima mensagem que nós colocarmos aqui, você receba uma notificação no seu celular e você possa assistir o nosso vídeo, tá bom? Deus te abençoe, compartilhe também o vídeo, se inscreva aí, se você não é inscrito, se inscreva e Deus te abençoará, em nome de Jesus. Não vai te custar nada e vai ajudar o canal a permanecer aqui. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até na próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.